uma lição. Então é muito interessante a gente entender uma coisa. Essa lição tratou do caráter. Quando eu sugeri a leitura de Mateus 5, ele fala de caráter. Manso, humilde, pacífico, né? Não tem um sentimento exaltado, mas que seja pobre de espírito, ou seja humilde. E aí temos ali muitas declarações de Jesus sobre o caráter humano, e que é o que Deus espera de nós, que ele diz assim: bem-aventurados que, ele diz, os pacíficos, que choram, os que abençoam, e etc. A lição, nós começamos estudando sobre o caráter humano, formação do caráter humano. Na continuação, nós estudamos vários personagens bíblicos, e foi alguns estudos maravilhosos que edificou muito a igreja, aprendemos muito. Primeiro aprendemos sobre Abel, Melquisedeque, Isaac, Jacó, Jonatas. Depois aprendemos de algumas irmãs da Bíblia: Ruth, Abigail, Uda, Maria, irmã de Lázaro, Maria, mãe de Jesus. Aí estudamos na semana passada José, o pai adotivo de Jesus. E hoje o tema é o personagem principal da Bíblia, o exemplo supremo de caráter, o próprio Senhor Jesus Cristo. Então vamos estar estudando um pouco sobre caráter e divindade na vida do Senhor Jesus Cristo. Também eu quero mencionar aqui algumas ausências. O Marcelinho deveria estar aqui, porque ele é superintendente da escola dominical, mas ele chegou de Cuiabá agora, está muito cansado. O irmão Claudinei também teve um dia muito pesado, avisou sua ausência. O pastor Jadson e o pastor Messias. O pastor Jadson trabalha, às vezes está de plantão, e o pastor Messias quer terminar o mutirão lá na construção que está fazendo, para a grande festa que vem na frente, lá no navio. Glória a Deus, esses foram os que se comunicaram conosco. Então nós estamos aí hoje, o coroamento, o fechamento da questão do caráter humano. O que é caráter? Primeiro é importante saber isso, porque às vezes a gente pensa em coisas assim um pouco diferentes. A lição, a primeira lição, ela dá uma definição muito boa de caráter. Então preste atenção. Caráter é conjunto de qualidades. Pode ser qualidades boas ou qualidades más. Por isso que diz, fulano é bom caráter, fulano é mau caráter. Porque o caráter pode ser tanto bom como mau. Uma pessoa mentirosa é mau caráter. Aí diz aqui, então são o conjunto de ações, de comportamento de um determinado indivíduo, de qualquer um de nós. E são esses comportamentos que determinam a nossa conduta e concepção moral. O que é moral? A moral, ela vai depender muito da concepção familiar, do treinamento que ele recebeu. Eu conheci uma família de brasileiros nos Estados Unidos, e eles, assim, a família inteira só trabalha com produtos eróticos, sex shop. É mãe, é pai, é filha, todo mundo produzindo e vendendo. Eles têm representações, para eles é o negócio mais normal do mundo.
se envergonha, não há respeito entre pai e mãe, de filhos, todo mundo participa de tudo ali. Então é uma questão muito complicada. O caráter, ele vai definir as nossas ações, o nosso comportamento. Então, dependendo do que você recebeu, do que você armazenou na sua mente sobre conduta certa e conduta errada, você vai atuar. E Jesus pode mudar isso, né? A própria pessoa pode buscar mudar os maus caráteres que ele tem. Às vezes uma coisa que é bom caráter para mim, que eu acho que é correto, o outro já não acha igual. Ou às vezes eu valorizo muito um certo caráter e já outras famílias, outras culturas valorizam muito mais outros tipos de caráter. Um exemplo disso, tem uma história interessante que exemplifica muito bem isso. O senhor perdeu uma carteira, bastante dinheiro, e ele, todo mundo que perde fica chateado com o dinheiro. Daí alguém encontrou esse documento, essa carteira, e veio entregar. Foi atrás, procurou o endereço, tudo certinho, entregou, honestamente, não tirou nada. Quer dizer, nessa parte ele tinha bom caráter. Aí o moço ficou tão emocionado, tão feliz, que pediu para eles esperar um pouquinho, que ele queria filmar a cena da entrega, da honestidade. Aí o moço ficou desesperado quando falou que ia filmar. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Eu sou casado e essa pessoa que está do meu lado não é minha esposa. Era um caso que estava tendo, mas na mesma hora que a mente dele não tinha problema de ser um traidor, um infiel, mau caráter, ele tinha um caráter muito bom de honestidade. E assim, irmãos, sucessivamente. O que Jesus faz é nos melhorar em todas as áreas, nos dar consciência, porque os meus valores humanos, eles não valem para Deus. A Bíblia diz que a minha justiça, o que eu acho certo e justo, às vezes é trapo de imundícia diante de Deus. Agora, a justiça de Deus é perfeita. Quando o Espírito Santo põe em nós o caráter divino, põe em nós esse viver como Cristo, amar como Cristo, obedecer como Cristo, então nós estamos aperfeiçoando muito o nosso aspecto de caráter. Glória a Deus. Então aqui eu posso ler mais alguma coisa. Caráter é a característica responsável pelas nossas ações e reações. Como você reage a uma provocação? Comigo bateu o meu mau caráter. Não, o outro prefere se calar, ser manso, ser humilde, como Jesus ensinou, bom caráter, bom temperamento, etc. Então, é a expressão máxima da personalidade do ser humano. Caráter é a maneira de cada pessoa agir e se expressar. Tem muito a ver com princípios, valores e ética de cada um. Veja bem, certo? Personalidade não é caráter. Guarde bem isso. O que é personalidade? Tem mais a ver com o nosso intelecto, diz aqui. Pode ser personalidade, pode ser a qualidade que é pessoal, que define a minha pessoa, a minha maneira de ser, que me destino de outra pessoa. E isso é herdado.
está no DNA. Passa de pai para filha, nossas personalidades. Assim bem que você também pode melhorar. Já o caráter não é herdado, ele é aprendido, ele é construído mediante a formação que nós recebemos, começando em casa e ao longo dos anos, a criança está sendo formada na escola, com as suas amizades. Então isso que vai determinar o seu caráter. E vai determinar como ele vai atuar dali para frente. E depois que ele tem uma definição de caráter, só Jesus poderá isso. A ciência diz que a mente do ser humano, ela só aprende esses valores até os 11 anos. Então, por isso que os pais não podem cansar de ensinar, de corrigir, de sentar com a criança, de conversar. Aos 11 anos, alguns que sejam mais tardios, aos 12 anos, ele está com o caráter dele, a personalidade totalmente formada. E daí para frente, ele pode melhorar ou só arruinar, estragar alguma área da sua vida. Bem, por isso que a Bíblia diz, Provérbios 22:6, instrua a criança no caminho que ele deve andar, que ele deve viver, que ele deve fazer. Instrua ele, ensina bastante. Não canse de fazer isso, porque você tem pouco tempo para isso. Passa muito rápido. E diz que quando ele crescer, quando ele envelhecer, ele não vai se desviar desse caminho, porque foi bem ensinado. Então, caráter, como eu estou dizendo, se aprende e se repete. A criança vai aprender o que ele ouve, o que ele vê, primeiramente dentro de casa. E ele vai atuar de acordo com a atuação dos seus pais, seus avós, da família ao seu redor. Então ele está, todo momento, uma criança está te observando. Ele quer parecer com você, quer te imitar. Então uma família de palavras de baixo calão, de muitas palavreadas horríveis, a criança aprende cedo. Ele não tem noção do que está fazendo, mas está repetindo. Não é assim? Então, agora voltando, isso aqui é só para a introdução, os irmãos guardaram bem caráter. Vamos falar então do Senhor Jesus. Jesus, a Bíblia diz que ele nasceu de mulher. Na plenitude dos tempos, cumprindo-se os tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, e ele veio a essa terra e ele viveu entre nós, com alguns objetivos. Primeiro, provar que é possível ser correto. Segundo, nos ensinar a ser correto. Nos ensinar, nos mostrar o amor e a personalidade divina. Então Jesus, ao ser concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, ele preservou as duas personalidades, ou as duas naturezas. A natureza 100% divina que ele tinha antes da fundação do mundo, ele não a perde, mas ele tem que conviver a natureza humana, aliás, a natureza divina, sendo Deus, conviver com 100% de natureza humana. É aqui que nós vemos então, Jesus é 100% Deus, 100% homem. Tudo que um homem vive, o ser humano vive de experiência, dificuldades, provações, tentações, e Jesus viveu na sua carne. A Bíblia diz, ele fala assim, quando Pilatos fala, você não sabe que eu tenho poder para te dar? Nenhum poder te seria dado se não fosse concebido pelo Pai. Se eu quisesse, eu oraria ao Pai, agora eu mandaria 12 legiões, se você quiser também.
legiões, cada legião são 6.000. Imagina se um anjo destrói tudo, imagina legiões de anjos. Grupos de 6 milhares de milhares, mas isso é apenas um dizer. Poderia pedir milhões de anjos, não é verdade? Ele tinha e tem essa autoridade, só que ele não usou dessa autoridade sem ser o momento correto de Deus. Quando o tempo cumpriu, que era necessário, primeiro ele teve que passar todo esse tipo de provação,